Nós temos um amigo, um presbítero amado que está enfermo. E eu queria chamar a família do Fabrício, a Carol, o Fabrício, a Mel, estão aqui? Lá em cima, Carol? Fabrício, Mel, a Carol está aqui? Podem vir aqui na frente, a gente vai orar por vocês, pelo pai, pelo sogro, pelo avô. Vocês podem vir aqui na frente. Presbítero Carlos, você pode orar para a gente, por favor, pelo presbítero Arnaldo, pela Deise, por toda a família. Estão representando o presbítero Arnaldo aqui na frente. Ó, o microfone está aqui. Ó. Deus, Pai querido, na Tua presença estamos aqui, ó Deus, orando e intercedendo através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é poderoso para fazer todas as coisas e para cuidar de nós, para, ó Deus, curar as nossas feridas, curar a nossa alma e as nossas enfermidades. E nós rogamos ao Senhor neste momento, ó Deus, pelo poder de Jesus, para que o Senhor, Deus, o Senhor restaure, o Senhor cuide, o Senhor ampare, o Senhor esteja com o nosso irmão Arnaldo, Senhor. Deus o abençoe, o Senhor. Tem misericórdia. Clamamos, Senhor, não pelos nossos merecimentos, não pelos merecimentos dele, mas por Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E, ó Deus, levou sobre si tudo, todas as coisas, todas as enfermidades, tudo aquilo, Senhor, que impede de estarmos na Tua presença, o Senhor tratou ali naquela cruz. Tem misericórdia, Senhor. Nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso clamamos ao Senhor e buscamos ao Senhor neste momento, para que o Senhor seja gracioso e bondoso com o Teu servo e com toda a sua casa. Tem misericórdia, Senhor, nós oramos pelo nome de Jesus. Amém. Pastor, vamos orar? Vou orar para o pastor agora, para ele vai nos trazer a palavra. Vamos? Senhor meu Deus, ainda em oração, pedimos agora pelo pastor Neto, que o Senhor use-o, que o Senhor fale através dele, que ele traga a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, que essa palavra possa cair em boa terra, possa frutificar durante toda a semana, que permaneça em nossos corações, ó Deus. Abençoa o teu servo agora, conduza conforme a tua palavra, com a tua vontade, fica com ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Amém. Que alegria estarmos juntos. Para mim é uma grande honra, principalmente hoje, meu aniversário. E vocês, como igreja do Senhor, é um presente para mim. Então, uma grande alegria poder caminhar com vocês, dividir a vida com vocês. Muito obrigado pelas felicitações, obrigado pelos irmãos que nos abençoam tanto. E nós louvamos muito a Deus pela vida de cada irmão, nós louvamos pela vida de vocês como igreja. E com certeza, nós nos sentimos aqui muito amados. Falo no meu nome e no nome da minha esposa que está no culto infantil, mas nós estamos aqui juntos e vocês são nossa família e para nós é um privilégio poder dividir a vida com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos 2, 18 ao 28. Nós vamos dar sequência à nossa exposição do Evangelho de Marcos. Como dizia um professor amigo, querido, no seminário, nós subimos o caminho,
caminhão da montanha russa, e agora nós, se Deus quiser, depois desse período que nós passamos, agora nós vamos engrenar aqui em Marcos, e nós vamos agora, se for da vontade do Senhor, e habitualmente, todo culto à noite, nós vamos estar e trabalhar aqui em Marcos, na exposição de Marcos. Os irmãos sabem como eu sempre gosto de falar da exposição bíblica, como isso é saudável para nós como igreja. Nós estamos, como pregadores, nós estamos sujeitos ao texto. Então, qual o texto que vai ser para domingo que vem? Capítulo 3. Então, nós vamos na sequência. Então, isso é muito saudável para nós, pregadores, e para a igreja. E nós estamos hoje, então, em Marcos 2, 18 ao 28. Em especial, já foi lido pelo presbítero Josué o texto sobre o jejum. Só que Mateus e Lucas, eles não trabalham na sequência como Marcos, jejum, e na sequência logo o sábado. Aqui, nós vamos ver, então, essa sequência do jejum e na sequência o sábado. E nós vemos em Mateus apenas sobre o jejum, uma visão diferente de outro evangelho. Então, nós estamos na sequência. Então, se Deus quiser, agora nós vamos seguir firme aí na sequência e na exposição bíblica do evangelho de Marcos. Então, da mesma maneira como nós estamos, você com a sua Bíblia aberta, se você não está com a sua Bíblia, você tem aí para acompanhar. Por favor, não feche a sua Bíblia. Se você está com o celular aí, desligue o celular, porque você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Acompanhe aí o texto. Nós vamos expor aí verso a verso, nós vamos trazer as aplicações para nós como igreja, mas acompanhe, preste atenção no texto, e nós vamos ler o texto que diz o seguinte. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Louvado seja o nosso Deus pela palavra, já foi orado, já cantamos. Nós estamos então no Evangelho de Marcos, é o Evangelho que gosta bastante de uma ação. Nós vimos como Marcos cita a palavra logo, e ele gosta muito de mostrar como as coisas aconteciam rápido, principalmente pelo seu público, que era romanos, não eram judeus. Então, Marcos enfatiza bastante Jesus como Filho de Deus. Marcos mostra como Jesus encarnado, ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus, e ele não apenas é Deus, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem. Então, Marcos mostra para nós essa realidade. No capítulo 2 e no início do capítulo 3, nós temos aqui 5 controvérsias em relação à cura do paralítico, em relação ao jejum, em relação ao sábado, em relação ao fato de Jesus estar com pecadores, ao fato de Jesus sentar com cobradores de taxas, que nós vimos, quem acompanhou a exposição pela manhã, alguns domingos atrás, nós trabalhamos como eles eram cobradores de taxas. Então, aqui nós temos algumas indagações. Somente no capítulo 2 são 4 indagações. Se você contar os 6 primeiros versos do capítulo 3, você vai ver que tem mais uma indagação. E no domingo que vem nós vamos ver essa indagação também em relação ao sábado.
Outra indagação em que Jesus cura no sábado. Aqui os discípulos estão comendo espigas, estão colhendo espigas no sábado, algo que era proibido. Então, aqui nós temos então 4 indagações. Aqui nós temos a indagação sobre o jejum e nós temos outra indagação sobre o sábado, que é o que nós temos neste capítulo, nesses versos que nós lemos. E Jesus ele sempre respondia habitualmente com perguntas. Somente aqui nós temos algumas perguntas em que Jesus responde com perguntas. Jesus ele indaga esses mestres, e aí nós vamos ver não apenas os mestres, porque os versos iniciais aí do que nós lemos não são mestres, mas outras pessoas que estavam perguntando Jesus em relação a jejum. Então eu quero destacar aqui nesse texto 2 verdades. A primeira verdade desse texto, após essa introdução, após relembrar a você qual o propósito de Marcos, que é Jesus como o Filho de Deus, a primeira verdade é que a celebração da nova vida com a presença do noivo. O verso 18 começa então com algumas pessoas perguntando a Jesus. Por que motivo então os discípulos de João, eles jejuam? Por que motivo os fariseus, eles estão jejuando e os seus discípulos não jejuam? Aqui primeiro, e aqui não só apenas nisso, eu vou trazer algumas informações que são muito importantes para o nosso texto. E não apenas para que você saiba ou tenha conhecimento disso, porque faz toda a diferença a maneira como nós olhamos para esse texto. Aqui sobre o jejum e também sobre o sábado. A maneira também como Jesus cita ali o sumo sacerdote Abiatar, e que na verdade o texto de 1 Samuel fala sobre Aimeleque. Então nós vamos ter alguns detalhes. Tudo isso que eu falar para os irmãos não é simplesmente para trazer informações para vocês, mas porque faz parte da interpretação do texto e nós precisamos observar esses pequenos detalhes. Primeira coisa aqui então importante é que o único jejum exigido por Deus é o famoso Yom Kippur. Vocês já ouviram falar? Todos já ouviram falar sobre esse jejum? É um jejum que acontece anualmente, uma vez no ano. E os judeus ainda fazem esse jejum. É o dia da expiação, o dia do perdão. E o próprio Deus, ele ordena esse jejum. Então é muito bom lembrar aqui que o jejum... E por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque eu quero que vocês, irmãos, entendam que o jejum aqui era um ato voluntário, não era uma obrigação. O jejum, o único jejum exigido era o Yom Kippur, que é esse único jejum, que era um jejum de 24 horas, que acontecia uma vez no ano. É o dia da expiação, o dia do perdão. Mas entre os judeus, o jejum era uma prática comum. Tinha, por exemplo, o jejum da morte de um ente querido, de alguma doença. Há períodos ruins, como nós vemos, o povo jejuando no Antigo Testamento. Mas jejuns voluntários, nada que o Senhor obrigasse como Yom Kippur, como esse jejum que eles eram obrigados a jejuar uma vez ao ano. Tínhamos também jejuns por lamento ou por outra razão. Os fariseus, por exemplo, eles jejuavam segunda e quinta, 2 vezes na semana, como um ato voluntário. E alguns estudiosos vão até dizer que a igreja primitiva jejuava quarta e sexta, porque segunda e quinta era o dia que os hipócritas jejuavam. Mas não sabemos. Mas a grande verdade era que o jejum era um ato voluntário. A igreja primitiva, como eu disse, ela jejuava então quarta e sexta. Sabemos então que esse jejum, que era voluntário, esse jejum que as pessoas estavam indagando Jesus aqui, não era um jejum obrigatório. Até porque o Senhor iria cumprir, o Senhor iria estar fazendo esse jejum se fosse o jejum Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, porque era uma ordenança. E nós sabemos que o Senhor, ele cumpriu a lei. O Senhor, ele não veio como um anarquista trazendo coisas novas, mas ele trabalha em cima do Antigo Testamento. Então, a grande verdade é que esse jejum era um ato voluntário. E a grande questão é, vieram alguns, olha para o seu verso 18. Vieram alguns e lhe perguntaram, ou seja, isso aqui não era líderes religiosos. Isso aqui não era os discípulos de João. Isso aqui era justamente a sociedade dizendo para ele, ora,
todos eles, discípulos de João e discípulos dos fariseus, eles jejuam. Então, se o Senhor quiser respeito, então, por ser um jejum voluntário, e aí as pessoas indagando Jesus, é muito provável que elas estavam querendo dizer isso. Se o Senhor quiser algum tipo de respeito, o Senhor precisa jejuar. Por que que os seus não estão jejuando? Mas esse jejum não era um jejum obrigatório. E o Senhor, então, ele mostra para nós que se fosse, Marcos mostra para nós, que se fosse um jejum obrigatório, Jesus estava cumprindo esse jejum. Robert, em seu comentário exegético, ele vai dizer que isso não se refere ao fato da obrigatoriedade de jejuar, e não sobre os dias, ou como se deve ser o jejum. Era uma indagação, justamente, por que vocês não estão jejuando? Por que eles estão jejuando e vocês não? Não era se era obrigado ou não, porque nós já acabamos de mostrar aqui, acabei de mostrar aos irmãos, que esse jejum era uma prática dos judeus, era uma prática dos discípulos, líderes religiosos, era uma prática dos discípulos de João. A crítica aqui, então, não era para os discípulos, a crítica era para o mestre. Porque se os discípulos não estão jejuando, a culpa é de quem? De Jesus. Se os discípulos não jejuam, se os discípulos de João jejuam, quem que levava eles ao jejum? João. Se os discípulos dos líderes religiosos jejuavam, quem levava eles ao jejum? Os líderes religiosos. E se os discípulos de Jesus não estão jejuando, quem que falou para eles não jejuar? Jesus. Então a indagação aqui é em relação a Jesus. Ora, os seus discípulos não jejuam? Você não diz que é o mestre? E se você quiser algum tipo de respeito, você precisa jejuar, você precisa colocar os seus discípulos para jejuar. A indagação aqui não é sobre os discípulos em si, é sobre Jesus, o mestre. Então, Jesus, ele mostra para nós, começa no verso 19, respondendo algumas coisas, e ele vai trazer alguma figura do casamento. Ele responde, então, se referindo ao casamento, e ele é o noivo. Ele se coloca como um noivo. Bem lembrar que um casamento judeu durava 7 dias. Já imaginou 7 dias casando? Imagina, você tem que montar barracas, né, fazer um retiro lá no Zion, fazer um retiro lá, vamos fazer um casamento de 7 dias lá no Zion, Rodolfo. Quanto que mais ou menos ficou o aluguel, hein, Rodolfo? 7 dias casando. O povo não aguentar mais comer, o povo não aguentar mais o dia todo comendo e fazendo festa. Então, um casamento judeu durava 7 dias. E a celebração desse povo era justamente a ideia de desfrutar. Os convidados, eles tinham a única tarefa de desfrutar do casamento. A única função de uma pessoa quando chegava no casamento é desfrutar. Só isso. Comer. Era só isso que eles deveriam fazer. Jesus, então, se coloca dizendo que o noivo está presente, que está acontecendo a festa para o casamento, e que essa festa, o jejum era inapropriado. Não existe jejum. Fala para sua esposa que você está indo para um casamento e que lá ela não vai poder comer nada, e nada de doce. Fala para ela isso. Nós estamos indo para o casamento, mas lá é jejum, viu? Nós vamos jejuar. Ninguém jejuma indo para o casamento. Vai para celebrar, porque é dia de festa, é dia de celebração. E essa é a ideia que Jesus está falando aqui para esse povo. Enquanto o noivo está aqui presente, enquanto o noivo está aqui se preparando para o casamento, não existe essa ideia de jejum. Enquanto o noivo está presente, o jejum ele está fora de cogitação, ele é inapropriado. Então, Jesus, então, ele se coloca como o noivo. E aí, por que é interessante? Porque no Antigo Testamento, Deus é o noivo. E aí, mais uma vez, Marcos aqui, ele está mostrando que o papel e a missão de Deus estão em Jesus. Deus, então, que era o noivo de Israel. Marcos mostra para nós, então, e aí os outros evangelistas também, que agora a missão e o papel de Deus está em Jesus, como o Filho do Homem. O Filho do Homem agora, nele está o papel e a missão de Jesus, porque agora Jesus se coloca como o noivo.
Jesus se coloca como noivo. E é bem lembrar aos irmãos que Jesus não tinha nada contra o jejum. Ele não fez jejum? Jesus não jejuou? Nós passamos aqui por essa passagem. Jesus jejuou e ele ensinou lá no Sermão do Monte sobre o jejum, como se deveria acontecer o jejum. Ora, quando vocês forem jejuar, não faça como os hipócritas. Então Jesus ensinou sobre o jejum. Jesus fez o jejum. Como exemplo, ele fez o jejum. Então Jesus não era contra o jejum. Jesus não tinha nada contra o jejum e continua mostrando para nós que o jejum é fundamental para o cristão. Então, Jesus aqui não está dizendo, olha, não faça jejum. Jesus não está dizendo isso. Jesus apenas está dizendo que nessa celebração é algo contraditório pensar em jejum. Porque o noivo está presente, é tempo de festejar. E aí os comentaristas vão dizer algo interessante. Se eles, os líderes religiosos, tivessem a noção, e os próprios discípulos de João tivessem a noção de quem é Jesus, a figura do nosso Deus, eles não estavam jejuando, mas eles estavam celebrando a vinda do Messias, a vinda do Rei. Eles estavam celebrando a vinda e aproveitando qualquer momento com a presença do noivo. E os noivos, naturalmente, quando se casam, eles seguem o seu caminho. Mas Jesus, ele vai para a cruz. Então, o que Jesus está mostrando aqui para nós é que enquanto o noivo está presente, não acontecia o jejum, não era para acontecer o jejum. E aí lembra justamente a ideia dele indo para a cruz, a ideia de Isaías 53:8, que diz: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aqui vale destacar o verso 19, olha para o seu verso 19. O finalzinho dele diz assim: durante o tempo em que estiver presente, o noivo não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo, finalzinho do verso 20, que diz assim: e nesse tempo jejuarão. Aqui muitos entendem que nesse tempo jejuarão é o tempo em que a igreja primitiva, pelo fato de Jesus ter sido assunto aos céus, agora a igreja vai jejuar. Mas nesse tempo jejuarão é justamente a ideia de que quando Jesus morreu, até porque quando Jesus é assunto aos céus, não existia essa ideia de que Jesus estava distante deles. Nossa, agora Jesus foi assunto aos céus, agora nós podemos jejuar. Não, eles sempre tinham a noção de que Jesus estava próximo deles. Então, nesse tempo, jejuarão é a ideia de que eles iriam jejuar por lamento quando Jesus morreu na cruz. E nesse tempo, jejuarão está se referindo a esse, que muitas pessoas acham que é o jejum da igreja primitiva, mas não é. Aqui esse jejum está se referindo ao jejum de lamento, ao jejum, o jejum quando o povo e quando Jesus estava na cruz. Até porque também João 16:20 vai mostrar para nós que o choro se converteu em alegria. E o texto diz assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vos ficareis tristes, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então não é um jejum de lamento, porque a tristeza iria se converter em alegria. Então nesse tempo, enquanto Jesus não estiver mais com eles, eles vão jejuar, é justamente a ideia de que eles iriam jejuar por lamento quando Jesus estiver na cruz. E aí chegamos nessa parte do remendo, nessa parte do vinho de odres. Alguém aqui quer arriscar o que é odre? O frasco de... aquele, né? O Renato sabe, já está sabendo, hein, Renato? Então, é aquela capanguinha, né? Não sei se é assim que vocês falam aqui, capanguinha. Mas nós vamos ver aqui o que é esse odre, o que é isso. Parece que dá a impressão, e até muitos entendem que esses dois versos aqui, e que isso aqui é uma parábola em que Jesus está contando a eles... Por mais que seja tão curta assim, mas o verso 21 e 22 é uma parábola que Jesus está contando. E dá a impressão que
Jesus está falando sobre casamento, sobre jejum, e agora ele fala sobre remendo em pano novo em veste velha, e ele agora está falando de odres, de vinho novo em odres velhos, e você fica assim, hã? Quê? Não entendi, Senhor, não compreendi. Por mais que pareça nada a ver o que Jesus está dizendo aqui, mas não parece, tem tudo a ver. Porque roupas e especiarias, por exemplo, e vinho, tem tudo a ver com casamento. Roupa nova tem a ver com casamento, vinhos tem a ver com casamento. Então, Jesus está mostrando agora para nós, já viu quando você compra a sua roupa nova e você lava ela, ela faz o quê? Encolhe. Mas a roupa velha, quando você lava, ela encolhe? Então a ideia é, se você pegar esse pedaço de pano que é novo e colocar numa roupa velha, o que vai acontecer? Vai rasgar. Porque a parte que é nova vai encolher. E a ideia também do odre é o quê? O vinho, quando ele é colocado dentro desse odre, que é novo, ele fermenta e ele expande essa bolsa de couro. Então, uma bolsa que é nova, ela se expande. Mas um vinho que é novo e que encontra uma bolsa que é velha e ele vai se expandir, o que vai acontecer com essa bolsa? Vai arrebentar. Então, o que Jesus está dizendo é que os ensinamentos em que ele está mostrando a nós, o reino em que ele está mostrando a nós, tudo isso que Marcos mostra a nós, aquilo que ele prega lá em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, chegou o novo tempo, a nova aliança, tudo que o Senhor está querendo trazer agora, todos os costumes antigos já não são mais necessários. Tudo o que eu estou querendo mostrar para vocês já não é mais necessário agora, essa bolsa, esse odre velho, porque não vai suportar mais. Todos esses ensinamentos que eu estou trazendo para vocês, todos esses ensinamentos que eu estou mostrando para vocês, não vai suportar mais se vocês receberem em vasilhas, em recipientes que são velhos, porque não suporta. Um vinho novo em um recipiente que é velho, ele vai fermentar e a bolsa vai estourar. Então, o que eu estou dizendo para vocês, e Jesus dizendo, esses ensinamentos que eu estou mostrando para vocês, isso não é suportado nesse regime velho. Eles foram bons até certo tempo, mas agora não é mais, porque agora vem a nova aliança. Tudo aquilo que no Antigo Testamento estava apontado para vir acontecer, chegou. Agora chegou um novo tempo, agora o noivo chegou. E o noivo agora é momento de celebrar, o noivo chegou, é o momento de celebrar. Mas isso não pode ser suportado por esses ensinamentos antigos. Isso não pode ser suportado, esse sistema antigo não pode ser suportado por esse novo sistema, por essa nova aliança. Porque tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, como diz Hebreus 10, serviu de sombra para aquilo que viria. E esse prometido, ele veio. Mas é impossível mostrar para vocês, é impossível tudo isso ser suportado com antigos moldes. Essa ideia do antigo regime não é mais suportada pelo novo. E é isso que o Senhor está querendo mostrar a nós. A lavagem de jarros e panelas, as normas alimentares, a circuncisão, tudo isso agora não é mais necessário com a chegada do noivo. Ou seja, a roupa velha que já teve o seu valor, não adianta mais costurar uma parte nova nela. Ela vai rasgar, porque a nova vai encolher. E o frasco velho que teve o seu valor, a lei do Senhor, tudo aquilo que nós vemos, por exemplo, em Levítico, tudo aquilo que é destacado não apenas lá, mas em todo o Antigo Testamento, tudo isso teve o seu valor, mas tudo isso foi sombra para aquilo que viria. E agora chegou. Teve o seu valor. O recipiente que foi muito bom, teve o seu valor. Mas agora chegou algo novo. E agora não tem como mais carregar vinho novo em algo que é velho, porque vai rasgar e o vinho novo vai se perder nisso, porque ele vai derramar e vai cair, não vai ter mais valor. Jesus está mostrando para nós que a chegada do reino, então, não é apenas um adendo.
A chegada do reino não é apenas um acréscimo. A chegada do reino em que o Senhor está pregando e o evangelista Marcos está mostrando para nós é que o reino não é apenas um adendo. O rei chegou, é hora de celebrar. E não é momento agora de apenas ser uma adição a tudo isso. Não é apenas um acréscimo, porque isso não pode ser suportado por esse modelo existente. Tudo aquilo que foi pregado no Antigo Testamento é sombra. E é muito bom lembrar, como já dito, Jesus não é apenas um anarquista que está querendo destruir tudo o que foi feito. Porque Jesus aboliu a lei? Ele cumpriu a lei. Ou seja, eu cumpri tudo isso, eu cumpri isso. Então agora não é mais necessário isso que já foi cumprido, eu já cumpri isso. Não preciso mais. A capanguinha, o odre, o recipiente velho já não suporta mais esse reino que está vindo. Não suporta mais. Agora, o reino chegou. Tudo aquilo que era sombra, chegou agora. Agora, vocês precisam entender que eu cumpri tudo isso. Eu cheguei para cumprir isso. Eu sou, chegou e cumpriu tudo. E agora nós não precisamos mais dos velhos costumes. E Jesus cumpriu então a lei. Só para lembrar então os irmãos, Jesus vai à sinagoga, ele honra a Torá, quando envia o paralítico para fazer ofertas por Moisés. Ele diz aí, não lestes, né, se você olhar lá para o verso 25, ele vai dizer, nunca lestes? Ou seja, ele não está invalidando o Antigo Testamento. Ele não está dizendo, olha, jogue fora tudo isso. Não, Jesus vai à sinagoga. Jesus respeita e cumpre a lei. Ele cumpre a lei. Só que o que ele está dizendo é que o reino agora, o que estava para vir, a sombra daquilo que estava para vir, chegou. E agora isso não pode ser cumprido, não pode acontecer no antigo sistema, porque isso agora foi cumprido. Jesus ensina para nós então que esse pano novo, que é o reino que ele está pregando, não é nos velhos costumes que ele vai ser costurado. E Jesus está ensinando então que esse vinho novo não pode ser colocado em recipientes que são velhos, porque não vai suportar. Jesus está ensinando para nós que o reino não é um acréscimo, o reino não é um adendo. E assim é conosco, queridos. Em Cristo, tudo é feito novo. Quando nós nos convertemos, tudo é feito novo. As coisas antigas já passaram. Tudo é feito novo. E é isso que diz em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Quando nós falamos em conversão, a ideia é, eu estou indo nessa direção, mas agora eu voltei. Então eu estava indo para lá, mas agora eu não vou mais. Eu converti e voltei para outro caminho. Essa é a ideia de conversão. Então isso quer dizer que quando Cristo habita em nós, não é apenas um adendo, não é apenas um acréscimo. Cristo habita em nós, então algo mudou. As coisas antigas já passaram. Não existe meio termo. Ou você é um cristão autêntico que ama ao Senhor, que serve ao Senhor e que honra ao Senhor com a sua vida, ou você não é. Ou você se converteu de verdade, ou você não converteu. Não existe meio cristão. Não existe. Quando o Senhor chegou, quando o Senhor mudou e transformou as nossas vidas, tudo agora passou. Todas as coisas antigas passaram. Porque o noivo chegou e agora ele mudou as nossas vidas. Esse Cristo, então, o nosso Deus que nós celebramos, é o Deus que transformou as nossas vidas. Infelizmente, muitas vezes, nós estamos piores do que quando éramos não cristãos. Talvez as nossas atitudes, elas são piores.
Para nossa vergonha, talvez até como diz Paulo em Coríntios, vocês fazem coisas que nem mesmo as pessoas de fora fazem. E vocês estão dentro da igreja. Queridos, Cristo chegou. Cristo agora habita em nós. As coisas antigas passaram. Já não existe uma vida velha mais. Agora é uma nova vida. E quando Cristo chega, tudo muda. Esse mesmo texto de 2 Coríntios, na versão NTLH, vai dizer: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Uma pergunta. Você olha para a sua vida passada, antes de se converter, e diz: nossa, mas era tão bom. Ô, tempo bom. Você ainda olha e pensa nisso? Não precisa responder, mas o Senhor sabe o que você respondeu. E se você respondeu: oh, tenho dito isso, você precisa nascer de novo. Você precisa rever a sua conversão. Você precisa entender o Evangelho, que o reino chegou, Cristo chegou, o noivo está presente. Agora nós vamos celebrá-lo. E agora essa celebração é uma nova vida. Essa nova aliança então gera em nós uma nova vida. Cristo chegou. E quando Cristo chega, tudo é feito novo. A natureza antiga já foi. Em Cristo nós celebramos a nova vida. Em Cristo nós celebramos a nova vida. É isso que nós somos chamados. Infelizmente, queridos, em muitos ambientes de trabalho, os que se chamam e se dizem cristãos são as piores pessoas. Por que nós estamos envergonhando tanto o Evangelho assim? Dizendo então que nós somos cristãos, mas não existe nenhuma mudança no nosso caráter. Não existe nenhuma mudança de vida em nós. E nós estamos envergonhando o nome do Evangelho. É melhor então dizer que não é nada, do que dizer que você é um cristão e não viver como tal. Porque Cristo chegou e agora tudo se faz novo. Nós erramos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós somos chamados para se arrepender dos nossos pecados e viver uma nova vida. Precisamos ser uma igreja santa, uma igreja que tem os olhos santificados, as mãos santificadas, os pés santificados, a nossa mente cheia do Senhor. E onde nós estamos pisando, porque aqui, queridos, é muito tranquilo. Nós estamos todos reunidos. Você não vai olhar para o irmão do seu lado e vai dizer: você não é um novo convertido. Mas amanhã é que pega. Amanhã no trabalho, na escola, na faculdade. Amanhã que você vai dizer se você é um cristão ou não. É amanhã. É no dia a dia. É na sua fala. É na sua paciência. Sabe, Cristo chegou. Uma nova vida agora precisa evidenciar em nós. Porque o noivo chegou. E agora nós celebramos o noivo. E a celebração indica uma nova vida. O segundo detalhe desse texto, são dois, esse é o segundo e último, diz que a autoridade de Cristo sobre o sábado. Do verso 23 ao 28. Os discípulos, então, eles são contestados aqui, e agora que não são algumas pessoas, algum aqui mostra para nós, então, que são os próprios fariseus, porque o verso 24 vai dizer que os próprios fariseus advertiam eles. Nós temos dois elementos fundamentais que separavam um judeu e para um gentil. A primeira coisa é a circuncisão. A segunda coisa era a guarda do sábado. Isso são dois elementos fundamentais que separavam um judeu e um não judeu. Isso são duas coisas fundamentais. E principalmente o sábado, porque o texto destaca para nós, em dia de sábado, verso 23. E eles estão acusando os discípulos aqui de algo supostamente errado. Vocês estão trabalhando no sábado. E aí nós vamos ver também no capítulo 3 outra crítica em relação ao sábado, que isso vai ficar para a semana que vem. Queridos, antes de mais nada, é muito importante nós observarmos alguns elementos que os líderes religiosos adicionaram à lei do Senhor. Isso é importante porque, como eu disse no início, não é apenas conhecimento,
por conhecimento, mas conhecimento para que a gente olhe para o texto de uma maneira diferente. Nesse momento, então, nós vamos ver aqui alguns elementos que foram adicionados. Primeira coisa é que a lei do Senhor diz que no sábado ninguém deveria trabalhar. Isso está lá em Êxodo 35. No sábado, então, eles não deveriam trabalhar. Só que foi adicionado algumas coisas a essas regras. Ou seja, regra puxando regra. Se você adiciona uma regra, vai adicionar outras regras. Nós temos, então, no chamado, que aí Soraya pode me ajudar aqui, talvez, os tratados de Shabat ou Mishnah do Talmud, eles trazem algumas orientações. Interessante, são 39 orientações. 39 orientações sobre o Shabat, o sábado. São 39 orientações daquilo que Deus não trouxe a eles. Deus disse, guarda o sábado. E aí os líderes religiosos, essa seita, esses líderes aqui, que procuravam observar a lei nas minúcias e os chamados, aquilo que nós classificamos como legalistas, acrescentaram algumas coisas. E algumas coisas que eles trouxeram. Não podiam, por exemplo, arar a terra, e isso nós temos destacado em Êxodo 34, 21. Não podia matar animais, não vou falar as 39, tá bom? Não podia matar os animais, não podia amarrar ou desamarrar nós. Imagina só, né? O presbítero Josué desamarrou o nó do sapato. Não pode no sábado. Se fez isso no sábado, vai ter que ficar andando com o negócio arrastando. Não podia, era proibido consertar o pé ou a mão que estivesse deslocado. Tinha que ficar o sábado todo. Lembrando que esse sábado, ele começava então na sexta-feira, após o entardecer, até o sábado no entardecer. Esse era o sábado, o Shabat. Então foram adicionado essas 39 regras. E, como eu disse, regras puxa mais regras. Regra puxa mais regras. Não podia, era proibido, por exemplo, consertar um telhado. Mas se o telhado cair, você poderia colocar uma escora. Poderia colocar a escora, mas não poderia consertar o telhado. Só no domingo. No sábado era proibido. Então, se um prédio desabasse, imagina que o prédio desabou. O que vai fazer? Desabou em pessoas. Nossa, vamos verificar se as pessoas morreram. Se tivesse mortos, os mortos ficariam até no outro dia. Ninguém tocaria nos mortos. Então, eles somente tirava ali os escombros para ver se tinha alguém vivo, porque se tinha alguém vivo, eles iriam resgatar. Então, se tivesse alguém morto, ficaria até no outro dia. Então, regras atrás de regras. O Senhor disse, guarda o sábado. No sábado, inclusive está nos 10 mandamentos, ninguém vai trabalhar. Ninguém trabalha no sábado. Só que eles adicionaram mais essas leis, essas regras. Eles adicionaram, então, essas regras. E aí eles perguntam, no verso 24, por que fazem, então, o que não é lícito aos sábados? Então, neste caso, os discípulos, então, eles colheram uma espiga. E o fato, então, de colher a espiga é um trabalho. O fato de você fazer o movimento de colher a espiga é um trabalho. Isso não era proibido. Isso não era proibido. Mas eles disseram, e eles estavam dizendo então, que na cabeça deles, eles estavam fazendo algo contra a lei. E aqui é algo mais grave, porque aqui eles estavam acusando os discípulos sobre um jejum, que era algo voluntário. Mas aqui é algo teoricamente mais grave, porque eles estavam infringindo a lei do Senhor. E qual era essa natureza então da acusação? A natureza da acusação não era pelos discípulos estarem roubando. Não era pelos discípulos estarem andando mais de 900 metros, porque também tinha essa regra. Você não podia andar mais de 900 metros no sábado. Você não podia mais. Então, os discípulos não estavam sendo contrariados, sendo advertidos nisso. Por quê? Porque os fariseus também estariam sendo advertidos. Porque se você está dizendo, ué, mas como é que você sabe que eu estou colhendo as espigas aqui? Porque não tem nenhum vídeo para você colocar no WhatsApp, no grupo, para todo mundo ver que eu estou colhendo as espigas. Se você está me vendo, então você também andou os 900 metros. Então não era essa a indagação deles.
Então eles, não era isso que eles estavam indagando, eles estavam dizendo, ora, vocês quebraram a lei do Senhor, porque vocês não estão observando a lei, vocês não estão observando a lei do Senhor que diz que não pode trabalhar no sábado. E aí o Senhor então responde, nunca lestes, mais uma vez, verso 25, nunca lestes o que fez Davi? Isso mostra a nós que o Senhor então, ele não anula o Antigo Testamento. Isso mostra para nós que o Senhor, ele cumpre todo o Antigo Testamento. E aí ele responde da seguinte maneira, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros. Aqui então ele está se referindo a 1 Samuel 21. Quando Davi entra ali e pega os pães da proposição, pães que não deveriam ter comido, em tempos de necessidade. E o próprio Jesus mostra que ele estava fazendo algo que era ilícito. Ele estava fazendo algo que não podia. Alguns vão destacar que em tempos de necessidade, eles poderiam fazer isso, como diz lá em Deuteronômio 23, 25, que em caso de fome, eles poderiam fazer isso. E o texto diz assim, quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas. Alguns dizem que nesse caso, no caso de fome, e o texto destaca, não aqui, mas Mateus ou Lucas vai destacar que os discípulos estavam com fome. E aí Jesus então, se referindo a 1 Samuel 21, lembra a eles. Isso aqui então, queridos, está se referindo à autoridade de Jesus. Porque Davi fez isso. Davi, ele pegou os pães da proposição. Davi pegou os pães da proposição. Como que funcionavam esses pães? Todo sábado era colocado então para os sacerdotes comer 12 pães. O que esses 12 pães significam? O relacionamento entre Deus e o povo. O relacionamento entre Deus e as 12 tribos de Israel. Então, somente os sacerdotes poderiam comer esses 12 pães. E todo sábado era renovado esses pães. E aí Davi chega com fome com os seus discípulos e pede os pães para o sacerdote. E o sacerdote dá esses pães para Davi e os seus companheiros comer. E aí Jesus está dizendo, vocês não leram? Vocês não leram que o que fez Davi quando se viu em necessidade e pegou esses pães? E aí ele está dizendo, se Davi fez isso, quanto mais aquele que é maior que Davi. Quanto mais aquele que é maior do que Davi. E isso, inclusive, fica harmonizado então com aquilo que Marcos quer mostrar. Porque é ele que perdoou os pecados, ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade para sentar com pecadores, ele tem autoridade para dizer sobre o jejum. Jesus mostra para eles, então, que ele tem autoridade para isso. Se Davi fez, imagina quem é maior do que Davi para fazer isso. E nós vamos ver aqui que é muito além desse legalismo. Eles estão contestando aqui Jesus em outras coisas. E aí ele entra então no verso 25. Verso 26, na verdade. E aí ele explica então como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar. E aqui tem um porém. Porque no texto de 1 Samuel 21 está Aimeleque. E aqui Jesus diz Abiatar. E agora, como é que a gente faz? Aqui nós temos algumas interpretações para isso. Alguns vão dizer que os dois nomes são iguais. Porque no texto de 1 Samuel, Aimeleque, presta atenção. Aimeleque, pai de Abiatar. O texto de 1 Samuel. O texto de Crônicas diz que Abiatar é pai de Aimeleque. Então, o que está acontecendo aqui? E muitos vão dizer, então, que por isso os dois nomes são iguais. Mas, na verdade, e se Abiatar tiver colocado o nome do seu filho de Aimeleque? Então, aqui, essa é alguma possibilidade que ela fica mais fraca. Outros vão dizer que é um possível erro, porque Marcos é o único que cita Abiatar. Lucas e Mateus não citam Abiatar. Mas nós sabemos que cremos na inerrância bíblica e que os textos foram divinamente inspirados. Muitos vão dizer, então, que é uma possibilidade que quando Davi chega para o sumo sacerdote para pedir os pães,
o Aimeleque estava, o Abiatar, que era o filho de Aimeleque, eles estavam juntos. Só que Abiatar ainda não tinha sido sumo sacerdote. Então, depois que Aimeleque morre, Abiatar assume, e ele foi alguém que teve mais proeminência durante o reinado de Davi como sumo sacerdote. Então, é muito provável que Jesus aqui está se referindo a Abiatar como alguém que teve mais proeminência, como alguém que ficou mais tempo, como alguém que ficou conhecido ali por aquele tempo, como alguém que foi o sacerdote. Lembra um prédio antigo daí de São José que você sempre se referiu a alguma coisa? E você sempre vai explicar, se referir, lá era um cartório. Por quê? Porque para você foi referência, porque por muitos anos aquele prédio antigo se chamava e era tal coisa, era tal estabelecimento. Então você se refere àquele comércio como algo que foi proeminente para você por muito tempo. Então a ideia aqui é como se Jesus estivesse se referindo no tempo de sumo sacerdote Abiatar, como se realmente Abiatar fosse alguém que tivesse e teve mais proeminência no reinado de Davi. Por isso que ele está dizendo Abiatar. E se você for ler 1 Samuel, você vai ler Aimeleque. Mas agora você já sabe qual a diferença e o porquê que Jesus citou então Abiatar. Ele come então os pães da proposição, algo que era proibido. E algo que somente o sumo sacerdote poderia fazer. E aí Jesus então finaliza no verso 27 e 28, já estou finalizando, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Queridos, o sábado então, para o Senhor, a visão do Senhor em relação ao povo foi criado para que o homem tivesse e pudesse descansar. Jesus, quando cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º, ele não descansou porque, meu Deus, estou cansado, foi difícil criar esse mundo, hein? Nossa, meu Deus, foi muito difícil, vou descansar, né? Não. Ele não descansou, porque ele não cansa. O Senhor apenas agora estava gozando daquilo que ele fez. O Senhor apenas estava agora contemplando aquilo que as suas obras fizeram, as suas mãos fizeram. O Senhor então cria o mundo em 6 dias e no sábado ele descansa, no 7º dia ele descansa para contemplar as obras das suas mãos. E é essa a ideia que Jesus então, que Deus passa para o seu povo. Trabalhe durante 6 dias, mas no 7º, descanse. Justamente para ser e não ser um peso para as pessoas. O sábado não pode ser um peso para você, mas um alívio. Presta atenção então, Jesus cria o sábado para ser um alívio. Os fariseus então transformam o sábado no peso. Jesus mostra para eles aqui que o que eles estavam fazendo, e ele vai dizer lá na frente, vocês atam fardos que nem mesmo vocês carregam. Vocês colocam fardo nas pessoas que nem mesmo vocês carregam. O sábado, então, que era para ser bênção, agora se transforma em maldição. Porque você não poder caminhar 900 metros, imagina só, no dia do descanso. Deus, então, está mostrando, Jesus está mostrando para esse povo que eles se tornaram refém do sábado. O sábado era para ser bênção, mas o sábado se transformou, então, naquilo que transformava eles em refém. Deixava eles aprisionados. Hernandes Dias Lopes vai dizer assim, o sábado foi instituído para ser uma bênção para o homem, para mantê-lo saudável, útil, alegre e santo, dando-lhe condições de meditar calmamente nas obras do seu Criador, podendo deleitar-se em Deus e olhar adiante com grande expectativa para o repouso que resta para o povo de Deus. Marcos, ele então fecha o capítulo mostrando para nós que Jesus tem poder para perdoar, curar doentes, comer com cobradores de taxas, transformar o jejum em banquete, e ele é Senhor do sábado. Porque ele é maior do que o sábado. Ele mostra então para nós que o sábado foi criado para o homem desfrutar do sábado e não ser refém do sábado. Jesus está mostrando então para nós que ele é maior que o templo, maior que Jonas, maior que Salomão. Além de ter criado o sábado, ele é Senhor no sábado. O Senhor é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado. E a grande questão aqui, queridos, é que Jesus resumiu toda a lei. Jesus resumiu toda a lei em quê?
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Entre passar fome no sábado, em você não poder arrancar uma espiga para comer, porque você está com fome, e você vai morrer de fome. O que os fariseus diziam? Não pode, morre de fome. Não estou dizendo que Jesus é um anarquista e não é para cumprir a lei, e em tempos de dificuldade nós podemos descumprir a lei. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é ser aquele que vai... Presta atenção, vai arrancar a espiga, arrancou. Olha lá, tá vendo? Pecador. A grande questão é o legalismo. A grande questão é colocar um peso nas pessoas que nem mesmo eles carregavam. A grande questão, então, é que a Bíblia não consiste em regras, mas em princípios. Porque quando nós somos regidos por princípios bíblicos, e nós entendemos que é princípio bíblico, é outra coisa, não é um peso, não é um fardo, mas nós cumprimos por prazer. Nós cumprimos por prazer. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, vai dizer: as pessoas não são mais importantes do que o sistema. A melhor maneira de adorar a Deus é amando as pessoas. A melhor maneira de fazer uso das coisas sagradas é pondo-as sobre serviço dos que passam necessidade. Queridos, nós precisamos pensar biblicamente. Nós precisamos ter uma mente que pense Bíblia. Por que isso está aqui? Não, peraí, vamos tirar daqui, isso não é correto. Tá, mas por que você quer tirar? Qual a intenção do seu coração? Por que isso? Não, porque eu aprendi que sempre foi errado, então vai deixar aqui. Quando nós pensamos biblicamente, não é simplesmente regras daquilo que você aprendeu e que você nem sabe por que você cumpre. Quando é princípio, você cumpre porque você sabe o porquê você cumpre. Porque você ama ao seu Senhor, você ama a lei do Senhor, você medita dia e noite na lei do Senhor. Mas quando é regras, você simplesmente aprendeu que sim ou que não. E você deixa de fazer, por quê? Porque eu aprendi assim, eu vou fazer assim. Regras é assim. Princípios bíblicos não. Nós precisamos pensar biblicamente. Não é simplesmente deixar ou não de fazer de forma inconsciente, mas de forma consciente. Eu deixo de fazer determinadas coisas porque eu amo o meu Senhor, porque eu quero ter uma mente santificada, um olhar santificado. Nós precisamos pensar biblicamente. Nós não podemos nos perder nos pequenos detalhes. Mas a igreja não é como eu quero. Olha lá, tá errado aquilo ali. A igreja tem que ser a sua cara. A igreja tem que ser a sua cara. Ou a cara de quem é o dono dela? A igreja precisa ter a cara do dono. E o dono dessa igreja é Cristo. Ele é o dono dessa igreja. Ou nós vamos ficar apenas observando. Lá, que liderança, meu Deus, olha o que eles fizeram. Mas você serve? Você faz alguma coisa? Não estou dizendo que nós não podemos criticar os líderes. Mas talvez nós estamos igual a eles, apontando o dedo. Só esperando o momento que eles vão errar. Imagina os líderes farisaicos com os discípulos, com Jesus. Só esperar o momento que eles vão errar. Olha lá. Fez o que é errado. Porque eram guiados por regras. Jesus vai adverti-los. Vai dizer: vocês comam mosquito e engolem camelo. Sabe o que é isso? O mosquito era o menor animal impuro. E o camelo o maior animal impuro. E para não, então, ingerir um mosquito, que era um menor animal impuro, eles coavam minuciosamente o que iam beber com pano, não com peneira. Peneira passa mais coisas, né? Com pano é um coar bem minucioso. E Jesus diz: vocês comam mosquito, mas engolem camelos. Vocês observam os pequenos detalhes, mas os grandes estão passando e vocês fazem os grandes. Talvez nós estamos como esses, que observam a igreja e ela tem que ser como a nossa cara. Ela tem que ser do meu jeito. Ela tem que me servir como um estabelecimento. Você vai no estabelecimento, o que eles têm que fazer? O que você pede. Aqui não é um estabelecimento comercial, em que nós estamos servindo você. Nós estamos servindo ao nosso Deus juntos como a igreja do Senhor. E essa igreja tem que ter a cara de Cristo. Essa igreja tem que ter a cara de Cristo. Nós não podemos ficar observando as minúcias e ficar pegando as pessoas nisso. Essa igreja tem que ter a cara de Cristo. Porque quando você vai no estabelecimento e você não gosta, o que você faz? Nunca mais volta.
E assim tem se tornado a igreja do Senhor. Quando ela não é a sua cara, quando ela não é boa para você, você faz o quê? Não serve mais para mim. É isso que a ideia de igreja hoje é isso. É servir a você. Sendo que nós estamos aqui para juntos servir ao Senhor. A igreja do Senhor tem que ter a cara de Cristo. Os líderes religiosos se perdiam nas pequenas coisas. Talvez você que está olhando para os pequenos detalhes e para os pequenos erros, é porque você ainda não serve. Passa a servir. Todos aqui que são liderança, líderes de ministério, todos aqui que são líderes de ministério, sabem o que é o peso disso. E sabem o que é o peso de uma crítica injusta. Sabe? Mas passa a servir então. Ah não, olha aquilo ali, meu Deus, como é feio, meu Deus, como é bizonho. Nossa, serve, passa a servir. Não apenas para isso, mas vê o preço que esses líderes pagam. Vê o preço que eles pagam dia e noite, se organizando para fazer uma programação, e você simplesmente olha para aquilo e diz, olha lá, ah meu Deus, tinha melhor programação para fazer não? Como num restaurante, porque não serviu você da maneira como você quis, e você apenas observou o erro. Mas passa a servir. Você não vai ter tempo para observar esses pequenos detalhes. Quero concluir dizendo, me delonguei hoje, dizendo que o Senhor espera que nós sejamos uma igreja fiel. O Senhor, então, que apresenta o reino, e nós devemos celebrá-lo. O Senhor do sábado espera de nós que nós sejamos uma igreja fiel, que observa os princípios bíblicos e está pronta a servir. E não apenas ficar olhando os erros sem nenhuma disposição para servir. O Senhor espera de você que você sirva, que você ame ao Senhor, sirva a Ele, que você não vai ter tempo para observar os erros, os mínimos detalhes. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai de amor, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós como igreja. Hoje é o dia que nós encerramos, graças a Deus, esse período sem o pastor aqui. Muito obrigado, Pai, sem o pastor presidente. Muito obrigado porque aconteceu tudo bem na Assembleia pela manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui juntos e vamos servir ao Senhor juntos, agora com o pastor Luiz César. E que o Senhor coloque em nós um coração de servo. Não um coração que está aqui sentado para ser servido e ficar só reclamando e observando os erros. Como aqueles que indagaram Jesus em relação ao jejum e como aqueles que indagaram Jesus em relação ao sábado. Aqueles que estão apenas observando os erros e não têm nenhuma disposição para colocar a mão no arado. Senhor, em nome de Jesus, transforme a nossa igreja central de São José dos Campos, uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que serve, irmãos que estão dispostos a servir ao Senhor, irmãos que estão dispostos muito mais a servir do que reclamar, irmãos que estão cheios do Teu Santo Espírito e que têm prazer em servir, que têm prazer em ter uma vida santa, que têm prazer em observar os princípios bíblicos e não as regras, e não a lei do Senhor, mas observar os princípios bíblicos. Nos ajude, Senhor, a ser uma igreja que ama o perdido. Talvez, Senhor, nós estamos aqui, minando os nossos relacionamentos, nos matando aqui, falando mal dos irmãos, com maledicência, e talvez as pessoas estão lá, talvez não, elas estão se matando agora. Talvez tenha alguém agora pensando em se matar e tirar a vida, enquanto nós estamos aqui, simplesmente criticando os irmãos, os líderes, sem nenhuma disposição para servir, sem nenhuma disposição, como aqueles líderes religiosos que estavam ali apenas para observar os erros deles e não celebravam o noivo. Talvez nós estamos aqui, Senhor, sem celebrar o noivo e apenas olhando os erros dos irmãos.
Enquanto isso, as pessoas estão lá fora morrendo. Nos ajude, Senhor, como igreja, a ser encontrada fiel pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Devolvo a palavra aqui para o presbítero Josué. Adoração, por favor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus,